Olá pessoal, bom dia a todos. Você que vai fazer essa prova importante aí da Cefaz Pernambuco, professor Viscortês, professor Tudão, no quarto vídeo da série de revisão final aí para o seu concurso através de questões, seja questões de concursos anteriores, infelizmente não muitas da IAUP, porque a gente não tem muita coisa aí dela para esse concurso, realmente. Aliás, educação fiscal já é uma matéria que a gente nem vê tanto nos concursos, ainda mais quando a gente, a princípio, pega uma banca que, né, tem poucos concursos realizados em relação aí a outras disciplinas, inclusive a tributária, só tem uma prova tributária que a gente acha na internet, imagina agora educação fiscal. Então, para você que está estudando e que amanhã vai ter, né, a sua grande prova, eu desejo a você uma excelente prova. Antes de começar o trabalho aqui, né, desejo a você uma excelente prova, você detone, você vai lá e faça bonito, né, e arranque a vaga, né? Mas para a gente poder começar hoje, então os temas agora estão relacionados diretamente à educação fiscal e como a gente não tem questão de educação fiscal, eu criei as questões para vocês, justamente para vocês treinarem para a prova. Então vamos lá na telinha com vocês aqui, ó. O tema hoje aqui, agora, né, pelo menos, educação fiscal no contexto social, o Brasil e o mundo, a educação como fenômeno social, a educação e a autonomia. Repara que a educação como contexto social, ela vai ser, eu creio que ela vai ser bastante cobrada na prova. Então, repara sempre no artigo 1º, artigo 3º da Constituição Federal, que vai falar sobre os fundamentos, que vai falar sobre os objetivos da Constituição, entre eles erradicar a pobreza, entre eles você vai perceber um contexto social dentro da educação fiscal, que inclusive é uma das molas motrizes, né? Uma das coisas que a princípio, energia motriz, que faz com que a educação fiscal exista, né? Quer dizer, a vontade de você fazer o exercício da cidadania, a vontade de que as pessoas conheçam mais a respeito dos gastos públicos, a vontade de que haja um controle social sobre tais gastos, a vontade de que as pessoas sejam operativas em termos de entenderem o valor da arrecadação e da tributação e, ao mesmo tempo, entenderem o sentido disso e para que serve esse dinheiro. Tá certo? Então, vamos lá fazer algumas questões inéditas com vocês? Assinale certo ou errado. Para que a educação fiscal possa agir no contexto social, eu já vou direto nesse tema, se faz necessário uma educação de qualidade acessível a todos e um sistema tributário que seja um instrumento da distribuição de renda. Totalmente coerente a frase. Né? Falar de educação fiscal em contexto social, primeiro, todas as pessoas devem ter acesso à educação. Isso já é de praxe. Segundo, a arrecadação de tributos não serve só para arrecadação, mas sim também para redistribuição de renda. Ou seja, pessoas, por exemplo, que a princípio têm menor poder aquisitivo são menos tributadas, as pessoas com maior poder aquisitivo são mais tributadas e há uma distribuição da renda das pessoas que têm maior poder aquisitivo para as pessoas que têm menor poder aquisitivo e isso acontece no nosso país. Então, assim, acontece entre aspas, né? Quer dizer, deveria acontecer de acordo com a Constituição Federal. E a gente, quando estuda educação fiscal, a gente vê várias coisas que a princípio acontecem que não deveriam estar acontecendo, entre elas a corrupção, entre elas o mau uso do dinheiro público, entre elas os escândalos. Então tem várias coisas que acontecem que realmente fogem desse contexto. Tá bom? Mas de qualquer forma, esse item 1 aí, coloque certo para ele. Item 2. O princípio tributário da capacidade contributiva, nos termos da jurisprudência, só alcança os impostos pessoais. Então eu vou lá para o princípio da capacidade contributiva. Eu creio que ele caia na prova. Porque o artigo, quando fala sobre ele, o artigo 145, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, ele fala que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e seguirão a capacidade contributiva do sujeito passivo. O que significa o imposto de caráter pessoal? Vai levar em consideração a riqueza que a pessoa adquire. E o que significa capacidade contributiva? A capacidade de contribuir, ou seja, de pagar tributo. Ou seja, o que a princípio a Constituição diz é que os impostos que têm caráter pessoal deverão seguir a capacidade de contribuir de cada um dos contribuintes. Só que aqui no caso, vou deixar bem claro aqui para você, a jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal já entende de uma forma um pouco mais ampla esse conceito. Ele fala assim, para o Supremo, sempre que possível,
todos os tributos seguirão a capacidade contributiva. Vou falar de novo. Todos os tributos seguirão a capacidade contributiva. É isso que ele diz. Então, na verdade, o princípio tributário da capacidade contributiva nos termos da jurisprudência só alcança impostos pessoais. Quando ele falou nos termos da jurisprudência, coloquei errado. A jurisprudência não entende que somente os impostos pessoais, mas todos os tributos. Ela ainda alavanca para contribuições, alavanca para taxas, alavanca para tudo. Tudo bem? Então, não somente a situação relacionada aos impostos pessoais. Segundo tal princípio, quem tem mais renda, ou seja, o princípio da capacidade contributiva, quem tem mais renda, maior patrimônio ou consome produtos de luxo supérfluos deve pagar mais tributos. Coloque aí, certo. O entendimento do princípio da capacidade contributiva é que aquele que pode contribuir mais, quem recebe mais, deve pagar mais tributo. Quem recebe menos, deve pagar menos tributo. Tudo bem, pessoal? Uma relembrança aí para a véspera da prova. É importante a gente ter esses conceitos na cabeça, né? A maioria das perguntas eu peguei do Programa Nacional de Educação Fiscal do PNEF. Então eu fui lá no material oficial que você tem na página da Cefaz Pernambuco e inventei as questões aqui para você. Para você ter questões baseadas no material oficial que a própria página da Cefaz provê. Então vamos lá. A educação fiscal visa ensinar a população sobre um processo orçamentário que garanta a efetiva participação popular. Duas coisas, né? Educação fiscal visa ensinar a população. Então é isso mesmo. Não fica ninguém de fora. Todo mundo que tiver vontade de aprender a respeito de educação fiscal, toda a população deverá ter acesso à educação fiscal. Sobre um processo orçamentário, ou seja, um processo para cuidar do uso do dinheiro público que garanta efetiva participação popular. Guarda isso, né? O entendimento é que a população participe tanto de decisões a respeito de como gastar o dinheiro público, que são os orçamentos participativos, quanto das decisões a respeito de como, a princípio, o dinheiro público está sendo utilizado, que é o controle social. Então, guarda tanto de um lado, quanto a decisões sobre os gastos, quanto do outro, quanto ao controle sobre os gastos, a população pode e deve participar. Tudo bem, pessoal? Então, coloque aí nesse item aqui, coloque aí, certo. É necessário democratizar as informações sobre finanças públicas, propiciando o acompanhamento e o controle do gasto público. Essa frase, o que você me diz dela? Totalmente correta, né, professor? Democratizar as informações sobre as finanças públicas, que são os portais de transparência. Você entra lá no site, né, do Tribunal de Contas da União, tem lá o portal da transparência, onde você sabe, por exemplo, quanto o salário dos servidores, você sabe os gastos relacionados com a educação, os gastos relacionados com, então, os gastos relacionados com uma obra pública. Você tem como verificar isso, né? A população tem como verificar isso. Chama-se portal da transparência. Então, essa transparência é necessária para democratizar, ou seja, gerar a informação para qualquer pessoa que tenha vontade. Então, essa informação aqui está correta. Informações sobre finanças públicas, propiciando o acompanhamento e o controle do gasto público. Vamos a outra pergunta? Com a participação popular, os tributos arrecadados passam a ser efetivamente aplicados, conforme a vontade popular, beneficiando principalmente a parcela da população abaixo da linha da pobreza. Isso é frase de prova, né? Então, quando você, a princípio, permite a participação popular no que, a princípio, é analisado como o dinheiro, a princípio, arrecadado, o que vamos fazer com o dinheiro arrecadado? As decisões vão, a princípio, privilegiar a população e, principalmente, se for feito de uma forma coerente, a população de mais baixa renda, né? O entendimento seria exatamente esse. Então, essa frase também está correta. A participação popular dos tributos arrecadados passam a ser efetivamente, ou seja, são entregues mesmo, aplicados conforme a vontade da população, beneficiando principalmente a parcela da população abaixo da linha da pobreza. Tudo bem, pessoal? Entendemos aqui? Quer dizer, eu creio que esse tipo de pergunta ajuda você a contextualizar a matéria e isso ajuda muito aí no sentido aí de termos aí possíveis questões aí caindo na sua prova, tá bom? Vamos lá, outra? A mudança da natureza da operação tecnológica mediante a robotização e a informatização propiciou uma produção fantástica de riqueza concentrada na mão de poucos. Aqui é interessante que o nosso manual do PNEF ele fala a respeito disso.
da extinção de serviços, porque a princípio muitos serviços que eram manuais passaram a ser robotizados. E é claro, a geração de riqueza que muitas vezes fica concentrada na mão de poucos. Então, na idade, a gente tem as duas coisas, quer dizer, apesar de não ter mais como voltar para trás, apesar das máquinas terem ocupado muitas posições dos homens, apesar da riqueza realmente passar a existir de uma forma muito maior, ainda assim ela fica concentrada na mão de poucos, enquanto muitos ficam sem nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de situação. Então, essa situação está no nosso manual do PNEF. A mudança da natureza da operação tecnológica mediante, olha só os termos que ele usa, ó, robotização, informatização, propiciou uma produção fantástica de riqueza. Então isso está correto. Mas aí olha só essa segunda parte, ó, concentrada na mão de poucos, verdadeiro também. Porque são poucos aqueles que, a princípio, se aproveitam dessa formação de riqueza. Não é verdade? A causa principal da crise social se prende à forma como as sociedades modernas se organizaram no acesso, na produção e na distribuição dos bens da natureza e da cultura. Essa forma é profundamente desigual, porque privilegia as minorias que detêm o poder, o ter e o saber, sobre as grandes maiorias que vivem do trabalho. Então, olha só que interessante. Outro texto tirado do material do PNEF. Ele está aqui colocando qual é a causa principal que ele entende ser da crise social, ou seja, da situação onde o poder, o ter e o ser estão na mão de poucos, em compensação, a grande maioria não tem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de riqueza, a esse tipo de trabalho. Pois é, e aqui está correto, de acordo com o manual, né? Então, essa é a forma que, a princípio, se dá a crise social é profundamente desigual, privilegiando algumas minorias que têm o ter, o poder e o saber, sobre as grandes maiorias que vivem efetivamente somente do trabalho. O que é a ordem social? Peguei aqui uma definição para vocês. Ó. Ordem social é o estado de equilíbrio e harmonia de uma sociedade decorrente da capacidade de suas instituições para resolver os conflitos sociais por meio de conciliação e do diálogo, garantindo o bem-estar da população e a justiça social. Olha só que interessante. Resolver conflitos sociais por meio de conciliação e diálogo entre as partes, garantindo o bem-estar e a justiça social. Ordem social. É interessante que a ordem social está dentro da Constituição Federal como um dos requisitos aí para que toda a Constituição venha a seguir. Né? A gente vai ver aqui na parte histórica a respeito da Constituição Federal, a gente vê que a Constituição Cidadã é justamente a Constituição de 88, onde a ordem social entrou com mais força. Mas a gente foi lutando durante anos para que esse texto constitucional viesse a aparecer. Agora a gente tem que lutar para que efetivamente ele seja exercido. Mas essa questão da ordem social aqui está correta. Olha lá, toma cuidado com o artigo 1º da Constituição Federal. São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores individuais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Né? Na verdade, quando a gente fala do texto constitucional, pessoal, né? Você vê que aqui a gente está falando do artigo 1º da Constituição Federal, né? Que são os fundamentos. Então, esses são os fundamentos. Veja que é interessante, a gente fala valores individuais do trabalho, mas aqui está o erro da questão. Né? Você vê que o valor social do trabalho, ou seja, é o que é fundamento, não o valor individual. Então, na verdade, a preocupação aqui é muito maior com o social, com a situação do emprego. O caso em si está vinculado ao que seria o valor junto à sociedade. Na verdade, dignidade da pessoa humana estaria aqui representada, né? Redução de desigualdade social também estaria aqui representada. Então, o valor é o valor social do trabalho, que é um dos fundamentos constitucionais da nossa Constituição, e não o valor individual do trabalho. Ou seja, a preocupação não deve ser somente com o indivíduo, mas sim com ele dentro da sociedade, ele fazendo parte da sociedade. Tudo bem? Então, o item aqui está errado. Coloca aí, errado. O artigo 1º aqui, errado. E olha só, quando a gente vai no artigo 3º da Constituição, ele fala assim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse você conhece, né? Artigo 3º.
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, olha só, erradicação da pobreza e da marginalização, redução da desigualdade social e regional, promoção do bem de todas as pessoas, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E aí, um item que todo mundo gostaria que tivesse aqui, mas não está, né? Eu coloquei aqui para poder encher o saco de vocês aqui, ó. Tributação o menor possível. Isso aqui, meus queridos, não tem nada a ver com o que se deseja efetivamente na situação prevista, né? Não tem nada a ver com esta situação, com esta circunstância, a tributação menor possível. Por quê, professor? Porque efetivamente o que a gente vê é que a tributação não poderá ser feita desta forma, o menor possível. Porque não é por aí, né, pessoal? Não é por aí. Na verdade, a tributação tem que ser feita de forma justa, de forma que a população possa receber uma parte, né, daquilo que é arrecadado para prover aí a redução da desigualdade social. Na realidade, esse texto do artigo 3º, ele baseia a nossa história na educação fiscal. Se a gente quer buscar redução da desigualdade social, se a gente quer erradicar a pobreza, se a gente quer erradicar a marginalização, se a gente quer uma sociedade livre, justa e solidária, tudo isso faz parte do que a Constituição diz como são nossos objetivos fundamentais. Então a tributação tem que ser na medida, ela não tem que ser pequena. Às vezes a gente pensa assim, não, a tributação tem que ser a menor possível. Então você não entendeu para que serve a tributação, é para prover isso. Então se é para prover isso, eu preciso de dinheiro. O dinheiro tem que ser colocado no lugar certo. Esse que é o grande problema, por isso a necessidade do controle social. Então, essa tributação menor possível aí gerou uma nulidade aí na alternativa, né? Inventei moda aqui para você, né? Peguei você, não é verdade? Mas tudo bem, você não pode levar o teu coração para a porta, tem que levar o texto do artigo 3º da Constituição Federal. Tá certo? Continuando, veja lá. Agora alguns textinhos interessantes aqui, ó. A Constituição disponibiliza os instrumentos legais para a efetivação do estado do bem-estar social e do exercício pleno da cidadania, mas cabe à sociedade se envolver para assegurar os princípios constitucionais sejam concretizados. Ó, cabe à sociedade se envolver. Se não houver o envolvimento da sociedade, não tem para onde ir, né? Não havendo o envolvimento da sociedade, não tem como a gente ter vários fiscais do mau uso do dinheiro público. Na verdade, a sociedade hoje em dia está meio pacata quanto aos seus direitos. É seu direito controlar o gasto público, é seu direito controlar para onde vão os recursos públicos. Está faltando informação, por isso a necessidade da educação fiscal, por isso a necessidade de mim, de você, né, a princípio de fazerem o curso e propagarem essa informação para a população. O fato de cair aqui, muitas vezes eu coloco os textos e coloco as situações de educação fiscal aí no canal do YouTube, justamente para que as pessoas possam ter acesso. Eu acho que é algo bastante importante para a gente poder, a princípio, guardar essa informação, tá bom? Mas fica aí essa informação aqui para nós. Essa alternativa está certa. Artigo 5º agora, inciso 2. Da onde, professor? O artigo 5º, inciso 2, é justamente da Constituição Federal. Então, eu estou lá no artigo 5º, que fala dos direitos e garantias fundamentais. O inciso 2, ele fala assim, algumas pessoas podem ser obrigadas a fazer ou deixar fazer alguma coisa, algumas pessoas podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, artigo 5º, inciso 2, não, ninguém poderá ser obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade, quer dizer, a falta de uma lei prevendo aquela determinada situação como uma obrigação faz com que você não precise seguir aquela determinada determinação da autoridade, né? A autoridade tem que estar embasada na lei para te obrigar a fazer alguma coisa. Aliás, ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo no Brasil, senão em virtude da existência da lei. Guarda isso, guarda essa informação. Artigo 5º, inciso 2, ele rege a sua vida. Se está na lei, eu devo cumprir. Se não está na lei, eu não tenho que fazer nada. Tudo bem? Guarda isso. Então, essa pergunta aqui, coloque aí como errado. Vamos lá. Artigo 5º, agora inciso número 9. O artigo 5º, inciso 9, ele fala assim, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É verdade, a liberdade de expressão está aqui
prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9, você vê que é livre o exercício da sua expressão de forma de atividade artística, intelectual, científica, de comunicação, e você está livre da situação da censura ou da licença. É claro que essa licença e essa não censura, ela não é, a princípio, sem nenhum tipo de limite, porque a princípio o limite vai ser exatamente quando o direito do outro, o direito da outra pessoa que está ao seu lado, ele é ferido. Então, isso acaba sendo uma situação de vida em sociedade. Mas vamos lembrar que, né, a liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9. Então, essa alternativa está certa. Artigo 196. O artigo 196 da nossa Constituição Federal, ele vai falar justamente do direito à saúde. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, e não dever dos hospitais privados, como está aqui na pergunta, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui tem um erro aqui na questão também. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está aí um dever social do Estado, prover a saúde das pessoas, né? Tanto é que os hospitais públicos são pagos com que dinheiro? Com que recurso? Então, eu quero tributação menor, mas você quer um bom hospital. Então, a gente tem que, a princípio, cobrar os governantes que os hospitais têm que estar bons e, a princípio, o dinheiro tem que parar lá, né? O dinheiro que vai para a saúde tem que ir lá para o seu hospital, para a sua unidade próxima da sua casa. Então, isso é muito importante. Isso tem tudo a ver com a educação fiscal. Então, erro aqui no artigo 196 aqui da Constituição Federal, da forma como ele foi cobrado. Lembrando que é interessante, essas frases estão no manual do PNF. Eu só trouxe a frase para cá, que vai aparecer amanhã na tua prova. Firme no propósito, ser servidor da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. É para você que quer arrancar a vaga. Tudão foi lá pegar a questão que está lá no manual, trazer aqui para cá de uma forma inédita, dar uma garibada aqui, claro, para te ajudar, meu querido. Sim, é para você poder arrancar essa vaga. Vamos lá agora no direito à educação, artigo 205 da nossa Constituição Federal. Então vamos lá. No artigo 205 ele fala: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e, principalmente, sua qualificação para o trabalho. Então, na verdade, esse principalmente, ele a princípio foi acrescentado ao texto constitucional, né? Na verdade, seu preparo para o exercício da cidadania, por exemplo, pode ser mais importante que da sua qualificação para o trabalho. Isso aqui foi acrescentado aqui, né? Eu coloco aqui como errado. Não vamos acrescentar um texto na Constituição que ele não existe. Tomem todo cuidado, hein, galera? Perguntinha bem faceira do Programa Nacional de Educação Fiscal no Brasil. Porque, no princípio, qual que é a mais importante? Você preparar as pessoas para a cidadania ou você qualificar-se para o trabalho? O cidadão acaba sendo extremamente importante nesse processo, né, dentro da sociedade. Tudo bem? O que mais? Artigo agora 206 da Constituição. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E o princípio número 7 é justamente aquele que fala de garantia de padrão de qualidade. Certíssimo. Certíssima questão aí para vocês. Beleza? Então, de acordo com a Constituição Federal, é um dos princípios da garantia de um bom padrão, né? Um padrão de qualidade excelente. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas agora de um novo tema aqui para você? Então, para você perceber, novo tema aí na telinha, a educação fiscal e o Programa Nacional de Educação Fiscal, relação Estado-Sociedade na educação fiscal. Então, a gente vai para o tema do PNEF, Programa Nacional de Educação Fiscal. Vamos para a pergunta? Olha lá. Assinale certo ou errado. São objetivos do PNEF e destacam-se o seguinte: ser um instrumento permanente de afirmação do Estado democrático, contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação social por meio de educação, difundir informações que possibilitem a construção de uma consciência cidadã a respeito da função socioeconômica dos tributos e dos orçamentos públicos, ampliar a participação popular na gestão democrática do Estado. Esses dois últimos são os campeões, né? Coloque aí, certo. Então, dentro do nosso material, do Programa Nacional de Educação Fiscal,
né? Por exemplo, a gente fala aqui, ó, informar e construir uma consciência no cidadão a respeito da função socioeconômica do tributo e também do orçamento público, ampliar a participação popular na gestão democrática do Estado. São itens, inclusive, do seu edital, gestão democrática, essas coisas todas. Então tá aí, coloque aí certo, certo, certo. Esses são os objetivos do PNEF de acordo com o manual. É um fundamento do PNEF na educação. A formação do cidadão consciente, reflexivo e mobilizador, responsável pela transformação social. É muito legal quando você dá aulas de educação fiscal para jovens que estão cheios de gás, né? E eles aprendem lá sobre o portal da transparência e já falam já de exemplo. Pô, tem uma obra do lado da minha casa que está parada, vamos ver no portal da transparência, porque o Estado tem portal de transparência, o município deverá ter portal de transparência e a União também tem portal de transparência. Então, esse controle social tem que ser informado à população. E é muito legal quando a gente está lá fazendo isso juntos. Coloca aí, verdadeiro, certo? O fundamento do PNEF na ética é o fortalecimento de uma conduta responsável e solidária que valorize o bem comum. Coloque aí também, né? A ética é justamente você ter uma conduta responsável, uma conduta solidária, valorizando o nosso bem comum. Coloque aí, certo? Quando agimos com os cidadãos, por exemplo, preservando o patrimônio da escola, evitando jogar lixos na rua, cuidando do patrimônio público, estamos participando do processo de construção de uma relação sociedade-estado. Aliás, uma das coisas muito interessantes que eu vi aqui na educação fiscal é justamente você diminuir a distância do fosso, um fosso mesmo, né? Um abismo que existe entre a sociedade e o Estado, né? Normalmente a sociedade olha o Estado como aquele que vai, a princípio, pegar os seus recursos, né, fazer mau uso deles, e o Estado olha a sociedade como aqueles que eles têm que correr atrás porque ele está fugindo o tempo todo da arrecadação. Então, esse tipo de abismo entre sociedade e fisco, sociedade e Estado, ele só é diminuído através da educação. Por isso a necessidade da educação fiscal. Então, aqui é muito interessante que a educação fiscal já gera uma circunstância onde você vai aproximar a sociedade e a administração pública. Você deve aproximá-los, deve diminuir a distância desse fosso. Então, olha, quando agimos como cidadãos, preservando o patrimônio da escola, evitando jogar lixo na rua, cuidando do patrimônio público, estamos participando do processo de construção dessa relação sociedade-estado. Certo? A luta pela cidadania está relacionada com a questão fiscal, pois os direitos sociais só se concretizam com políticas públicas. Então, veja só, direitos sociais, ou seja, o direito que a população tenha, né, de um seguro-desemprego, por exemplo, que é um direito social, isso só se concretiza com a política pública. E essas necessitam de recursos, que na sua maioria vem da onde? Da onde vem o recurso? O recurso não vem somente de mim, somente de você, o recurso vem de todos, para promover o bem comum. Quer dizer, é interessante isso, né? Na verdade, eu preciso da tributação, não posso fugir da necessidade da tributação. Justamente porque sem a tributação eu não tenho recursos para prover o social, tá bom? É uma das situações, né? Na verdade, a tributação provê tudo para as pessoas, o bem comum, né? O Estado precisa da arrecadação, só que o social está dentro dessas prioridades. Vamos para outra parte aqui, para fechar o nosso material aqui para você nessa revisão. Tá gostando aí? Dá um like aí, meu querido. Ajuda aí, né, o canal do Tudão a dar uma crescidinha, né? Bota um like aí, segue a gente, aperta o sininho, faz o negócio aí direitinho para a gente poder aí depois ter você aqui como nosso companheiro aí, quem sabe outros concursos que vão cair em educação fiscal. Você já tem um monte de informação legal aí para passar para as pessoas. Perspectiva histórica do conceito de sociedade e de Estado. A gente vai para uma parte mais histórica, né? A história da cidadania no Brasil, o Estado democrático, Estado, economia, desenvolvimento, gestão democrática dos recursos públicos é um outro item do edital dos senhores. Então, na idade, a gente vê que também pode cair aí a história da cidadania. Professor Tudão, meu Deus, o que eu faço se cair esse negócio? O que você faz? Pega o manual agora, dá uma lidinha, ou então vê a aula do Tudão, ué. Simples assim, porque eu fui lá catar a questão para você, ó. A origem do conceito de cidadania provém dos gregos. Meu Deus! Surgiu por volta do ano 380 a.C. Querido, eu realmente não estava lá para ver, mas se o manual está falando que é 380 a.C. e surgiu lá na Grécia, Atenas, então bota aí na cabeça aí, rapaz. Verdadeiro, coloca aí, certo. Tudão, meu Deus do céu, você está me fazendo decorar a origem da cidadania.
Eu não, né? É a banca. O conceito de cidadania, como hoje se entende, consolida-se na modernidade quando nascem os direitos naturais, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade do homem liberal burguês, garantidos pelas declarações de direito elaboradas a partir das revoluções liberais na Europa, a Revolução Gloriosa, 1688 e 1689, os Estados Unidos com a sua emancipação política em 1776, a França com a Revolução Francesa em 1789. Coloca aí, certo. Olha lá onde nasceu, né, o berço da democracia, olha lá. Na cidade grega de Atenas, considerado o berço da democracia, apesar de a gente falar democracia, participação democrática, né, da população, né, nas decisões do Estado, só eram cidadãos os homens com mais de 21 anos de idade que fossem de Atenas e filhos de pais atenienses. Comerciantes estavam fora, artesãos estavam fora, mulheres estavam fora, escravos estavam fora, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Professor, por mais que eu esteja indignado com essa frase, tem que botar certo aqui, rapaz. Você está no contexto histórico da coisa. Você tem que ver exatamente como era no começo. No caso do Brasil, temos que o período colonial, aquele período até, né, a nossa Declaração da República, 1530 a 1815, prevaleceu a ausência de direitos, né? Uma vez que a atuação do poder público, ou seja, do Estado, era mínima ou nenhuma. Certo. A forma como o país foi conquistado pelos portugueses, a forma de você criar grandes terras, que eram os latifúndios, a monocultura de exportação, nós exportávamos para o Brasil, no começo era extrativismo somente, depois passamos a exportar pedras preciosas, passamos a exportar a cana-de-açúcar, né, e o açúcar declarado da cana-de-açúcar. Quer dizer, a gente sempre no extrativismo e na monocultura, o café, né, nós tivemos aí grande época do café. Então, ó, vamos lá de novo. A forma como o país foi conquistado pelos portugueses, o latifúndio, a monocultura de exportação, o analfabetismo e a escravidão são fortes marcas positivas do passado, que até hoje tem influência na vida social, econômica e política do país. Será que ainda tem influência? Claro, né? Claro. Tem muitas coisas que a gente vê aí como influências do período, né, colonial. Então, essa informação está também correta aí, de acordo com o nosso material do PNEF. No período conhecido como Brasil Imperial, que aí foi de 1822 a 1889, ocorreram várias revoltas populares importantes, as quais, apesar de não se caracterizarem como manifestações de cidadania nos termos de hoje, demonstram que o povo, a despeito das repressões violentas da coroa portuguesa, nunca deixou de reagir à injustiça e à falta de liberdade. Sempre rolou lá, né? A cabanada, sabinada, as revoltas populares, certo? Coloca aí, meu querido. Certo, a participação então da população já existia lá atrás. Talvez assim, em menor número de pessoas ou em menor, era uma coisa assim sazonal, era só num determinado local, mas de qualquer forma existia, tá bom? Bom, a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, inicia-se então uma nova fase da história do Brasil. Nossa primeira Constituição Republicana de 1891 toma por base o modelo dos Estados Unidos da América. O texto de caráter liberal descentraliza o poder, dando aos estados maior autonomia. Houve então a separação entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e é mantida, né? E o poder moderador, que era o poder somente existente para o imperador, ele passou a ser extinto. Então a proclamação da República criou aí os três poderes hoje existentes, legislativo, executivo e judiciário, extinguiu o poder, inclusive, que era o superior, que era o moderador, que era o poder do imperador, porque a gente teve que a formação da República. Correto. A moderna democracia funda-se no reconhecimento dos direitos humanos. Então agora a gente pula para agora, né? A moderna democracia fundamenta-se no reconhecimento dos direitos humanos, direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais, além dos direitos coletivos. Esses direitos reivindicam o quê? Igualdade entre as pessoas, liberdade, justiça, solidariedade entre os homens. Coloca aí. Correto. Olha que frase de prova. Não existe democracia sem exercício de cidadania, né? Impossível, né? Se você não formar cidadãos, eles não podem ser considerados aí, né? Exercendo, sem exercício da cidadania, sem exercício da sua participação no social, da sua participação no controle social. Quer dizer, é importantíssimo, não pode haver uma coisa sem a outra. Ser cidadão significa pertencer a uma comunidade. Então vamos definir o cidadão.
é aquele que pertence a uma comunidade, conhece e participa das decisões políticas, exerce seus direitos e deveres, reconhece e zela pela distinção entre os interesses públicos e os privados. Talvez você fale para mim, isso aqui é um sonho, professor, eu queria morar num país desse, isso aqui não é o Brasil não, né? Então, você faz parte desse contexto, né? Quer dizer, você tem uma família, você tem amigos, você tem que, a princípio, gerar, né, conversas ali entre as pessoas para que forma esse exercício de cidadania seja aprendido. Eu não conheço nada disso. Faz o curso de educação fiscal lá no ENAP, né? Ele é muito legal. Vale a pena você conhecer, vale a pena você fazer o curso completo, se aprofundar, né? E não precisa ser fiscal para fazer o curso de educação fiscal, né? Pode ser qualquer pessoa da sociedade. Aliás, essa é a intenção, espalhar o curso pela sociedade. Ah, pessoal, mas eu não posso ir lá em Brasília fazer o curso. Não, é lá no portal do ENAP, né? Escola Nacional de Aprendizado Público, ali você tem lá o portal que a princípio você entra e você a princípio pode fazer o curso gratuitamente via EAD, tá legal? Então, verdadeiro esse item aqui, vamos voltar ali, verdadeiro esse item aqui. Outra questão, os direitos sociais baseiam-se na justiça social e na participação justa da riqueza coletiva. O estado do bem-estar social, surgido no pós-guerra, é um marco do desenvolvimento dos direitos sociais, concretizando em políticas públicas algumas conquistas do cidadão. Então, olha só que interessante, conquistas que podem aparecer na prova. Seguro-desemprego, seguro-doença, pensão, previdência, garantia ao trabalho, garantia ao salário justo, garantia ao lazer, à habitação, à saúde, à aposentadoria e à educação. Dessas conquistas, o direito à vida é a condição mais importante para o exercício dos demais. Queridos, não é o direito à vida que está no nosso manual, é o direito à educação. Uau, professor, olha só como é que a educação é importante. O direito à educação é a condição mais importante para o exercício das demais, porque você conhecendo da educação, você vai, a princípio, poder cobrar os demais direitos. Então, cuidado com essa questãozinha, né? Pegadinha de prova. A alternativa aqui é errada. Você entendeu, então, que o direito à educação... Ah, pessoal, mas a educação não é mais importante que a vida, mas eu estou falando a respeito, como ele está dizendo aqui, ó, condição para exercício dos demais, e no caso ele está falando de direitos sociais. O direito à vida é um direito individual e coletivo, mas o direito social aqui, a educação, é extremamente relevante, ele acaba sendo mais importante e está no manual. Então não tema com o manual, pela madrugada vai para a prova com aquilo que o Tudão está falando aqui para você. Em 1988 é promulgada a Constituição Cidadã, você conhece ela? Que apresenta avanços significativos para a consolidação de alguns direitos civis, políticos e sociais. Certo, a nossa Constituição de 88 ela se chamou, ou foi apelidada da Constituição Cidadã. São exemplos de bens ambientais. Você conhece os bens ambientais? O patrimônio cultural brasileiro, o patrimônio genético do país, o patrimônio genético dos pais, eu fui ler aqui, li errado, né? Dos pais. A saúde, os diversos assentamentos urbanos vinculados às necessidades da pessoa humana, o solo, a água, o ar atmosférico, a flora, a fauna, os minerais, entre outros, todos eles essenciais à sadia qualidade da vida humana. Coloquei certo também. Professor Tudão, não acredito que você me deu uma revisão de véspera da prova para essa prova. Queridos, tem outros vídeos aí no YouTube para você que está fazendo. Você que está na nossa turma do SOS, obrigado pela sua presença aqui com a gente, muito importante. Eu espero que boa parte dessas questões caiam na prova dos senhores e vocês façam uma excelente prova. É o meu desejo de todo o coração. Fiquem com Deus. Forte abraço, professor Tudão, e vai lá e faça a melhor prova da sua vida. Deus te abençoe e até a próxima. Firme no propósito. Até mais.